Vamos voltar a Brasília agora para conversar com Levi Guimarães. Levi, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, foi definido hoje que a eleição para a presidência aqui da Câmara dos Deputados vai acontecer de forma presencial, de forma totalmente presencial, e no dia 1º de fevereiro. Essa definição saiu hoje depois de uma reunião da mesa diretora aqui da casa. Havia uma divisão e toda uma discussão sobre isso nos últimos dias, porque ao longo do último ano de 2020, desde o início da pandemia, os trabalhos aconteceram sempre de maneira remota, com cada parlamentar votando da sua casa. Alguns parlamentares queriam continuar dessa maneira também na eleição para a presidência da casa, mas acabou vencendo por 4 votos a 3 a visão de que essa eleição para a presidência da Câmara tem que ser feita aqui mesmo no Congresso. E aí, com isso, vão ter algumas adaptações de logística, né? Normalmente, as urnas elas ficam todas no plenário e aí acaba sendo bastante demorada a votação, com filas muito longas. Aí a tendência é que esse ano tenham urnas espalhadas aqui onde estou, por exemplo, no Salão Verde, também por outras instalações aqui da Câmara, como o Salão Nobre, até para tentar evitar as aglomerações entre os 513 deputados. Bom, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele foi voto vencido. Ele defendia que essa votação acontecesse de maneira mista, em que os deputados que estão nos grupos de risco poderiam votar de casa, enquanto o restante poderia vir aqui a Brasília, mas ele acabou sendo derrotado por 4-3, e isso também tem como pano de fundo os blocos formados aí na eleição à presidência da casa, porque esses 4 deputados que votaram a favor do voto presencial, eles apoiam o candidato Arthur Lira, adversário do candidato apoiado por Rodrigo Maia, que é o Baleia Rossi. Bom, na visão de Rodrigo Maia, esse modelo totalmente presencial, ele pode causar algumas aglomerações maiores. Vamos escutar. Se você olhar o cruzamento do número de deputados que estão no grupo de risco, né, não é tão grande, mas nós temos que mobilizar mais de 2.000 funcionários da administração direta e indireta. Então, a imprensa, então você acaba tendo que, de alguma forma, ter uma circulação mínima de 3.000 pessoas no dia da votação. Agora, nessa mesma reunião, a mesa diretora adiou a definição sobre aqueles 17 deputados do PSL que assinaram a lista para que o partido mudasse de lado na eleição, né? O PSL oficialmente está no bloco do deputado Baleia Rossi, e aí houve uma lista com a maior parte dos deputados da bancada para que se mudasse para o bloco do candidato Arthur Lira, mas havia votos nessa reunião da mesa para que essas assinaturas dos 17 suspensos fossem validadas, e aí, portanto, o partido aderisse ao bloco de Arthur Lira, só que aí o deputado Luciano Bivar, que é o presidente do PSL e é membro da mesa diretora, ele pediu vista e, de acordo com o regimento interno aqui da casa, essa questão só pode ser avaliada de novo depois de 2 sessões presenciais, depois de 2 sessões plenárias. Só que a Câmara está de recesso, sessão plenária só depois da eleição da Câmara. Então, na prática, vai acabar não sendo avaliado e aí o PSL vai continuar no bloco do Baleia Rossi. Bom, essa questão rendeu muitas críticas de membros da mesa diretora ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como fez aí o deputado Expedito Neto, do PSD, que a gente vai ouvir agora. E foi concedido o pedido de vista justamente quem não podia pedir vista dentro desse processo, porque é parte interessada. E o único interesse do presidente Bivar é procrastinar, é atrapalhar, é enrolar essa votação. Bom, e agora no comecinho da tarde, o Solidariedade, que é uma bancada que tem 14 deputados, anunciou que vai formalmente apoiar a candidatura do deputado Baleia Rossi, do MDB.
Bom, em nota, o partido disse que o enfrentamento da maior crise sanitária e de um dos mais graves índices de desemprego na história do país devem ser enfrentados com soluções bem negociadas pelos poderes executivo e legislativo sem subordinação. É um partido que até inicialmente inclinava a apoiar Arthur Lira, mas acabou indo para o bloco de Baleia Rossi, apesar de que tem uma divisão interna nessa bancada também, como em tantas outras aqui na Câmara dos Deputados. Denise. É uma divisão muito grande aí dos partidos em relação ao apoio. Agora, a votação vai ser fechada ou em aberto, Levi? Houve uma decisão já final sobre isso? Então, o voto vai ser secreto, como sempre foi, como o regimento interno, inclusive, determina isso, né, de que o voto é fechado, portanto, o voto secreto, cada um deposita ali na sua urna, como teoricamente é também no Senado. O que chegou a ser conversado aqui foi um movimento por parte do bloco do Baleia Rossi de anunciar o voto, como os senadores fizeram, inclusive, na última eleição lá do Senado, em 2019, com toda aquela mobilização para derrotar o Renan Calheiros. Aí cada senador que votava em Davi Alcolumbre anunciava, mostrava o voto dele em Davi Alcolumbre. Existe uma possibilidade disso acontecer aqui, como um voto, que aí o voto em Baleia seria até um voto anti-Bolsonaro, mas ainda são conversas preliminares. Então, a princípio, voto secreto e fechado aqui na Câmara. Havia essa possibilidade, não é, de se discutir pelo menos a votação em aberto para se saber exatamente, evitar traições, então os partidos votariam em bloco, não é? Então quando se faz esse compromisso, se assume esse compromisso. Agora, Levi, o que a gente percebe é que o chamado Centrão, que se aproximou mais do presidente Bolsonaro, está dividido, não é? Sim, está bastante dividido. A maioria dos partidos, inclusive os partidos do Centrão, estão bem divididos, né? Muitos estão no bloco de Arthur Lira, mas alguns também apoiando oficialmente Baleia Rossi. Aqui se fala que essa é a eleição das traições. É difícil, principalmente essas bancadas maiores, que têm a partir de 20, 30 deputados, ou mesmo bancadas um pouco menores ali com 14, 15 deputados, é difícil que alguma dessas bancadas vote inteiramente no candidato oficialmente apoiado, tanto as que estão no bloco do Baleia Rossi, como aquelas no bloco de Arthur Lira, né? É que se fala que a busca por votos está se dando muito ali no varejo, ou seja, não é diretamente com as lideranças, mas com os deputados, com cada deputado. Então, até por isso, essa eleição é considerada uma das mais indefinidas aqui nos últimos tempos, porque tem partido oficialmente apoiando um candidato, mas que internamente a maioria da bancada até se inclina a votar em outro, como o caso do PSL, cuja maioria deve votar no Arthur Lira. Estão surgindo também algumas candidaturas de última hora, que a gente sabe que vão ter uma adesão pequena, mas que embaralham e jogam a decisão depois para um segundo turno, né? E são candidaturas que tiram votos desses dois grandes blocos também. Tem o deputado Fábio Ramalho, que já concorreu outras vezes, o deputado Capitão Augusto, Luiz Erundina, do PSOL, que até frustrou o deputado Baleia Rossi, porque havia uma expectativa do PSOL aderir ao voto em Baleia Rossi já no primeiro turno da eleição, e são candidatos que não são competitivos, têm pouquíssima chance de chegar a um segundo turno ou a vencer, mas vão conseguindo alguns votos ali avulsos nas bancadas, e isso também se reflete no resultado final, no resultado dos dois favoritos. Em relação ao Senado, a situação parece um pouco mais tranquila, mas também teremos divisões, né? No Senado é menos comum que haja esse tipo de traição. Normalmente as bancadas elas votam de forma um pouco mais coesa, e lá há um favoritismo até maior do senador Rodrigo Pacheco. Algumas contas ali de aliados dizem que ele até já teria assegurado mais de 41 votos, que é o necessário para se ganhar a eleição, até porque houve uma demora muito grande do MDB em definir a senadora Simone Tebet como a candidata. Então agora ela corre atrás do prejuízo, enquanto Pacheco, desde o comecinho do mês, já vinha negociando aí apoios de partidos e de senadores. Então a tendência de momento é que Pacheco seja o favorito no dia da eleição.